Muito se discute nesses dias sobre o 3I Atlas. Será mesmo um cometa? Seria mais antigo que o Sistema Solar? Seria uma gigante nave espacial alienígena? Pode nos ensinar algo sobre a origem do universo? A chance desse visitante cósmico inesperado nos atingir? Como se não bastasse tanto mistério entre os cientistas e, claro, os especuladores de sempre, fotos recentes mostram algo ainda mais intrigante sobre esse objeto. Sim, ele está aumentando. Em imagens captadas pelo telescópio Gemini South, no Chile, a cauda do 3I Atlas parece estar aumentando de forma progressiva conforme o corpo se aproxima do Sol. E também cresce a nuvem de poeira ao redor do núcleo, que os astrônomos chamam de coma. O objeto, que acreditam ser um cometa vindo de uma estrela distante, um viajante interestelar, vem sendo acompanhado em tempo real, e os cientistas têm a oportunidade de observar as mudanças semana após semana. O que intriga os astrônomos no mundo todo é que o 3I Atlas se comporta de forma diferente do esperado em cometas. Esses objetos realmente se alongam, na verdade, derretem ao se aproximar de uma estrela, o que cria as suas belas caudas. O calor transforma parte do gelo em gás e, por sua vez, carrega partículas de poeira. Só que essa cauda costuma ser desalinhada e turbulenta, por causa do fenômeno chamado vento solar, um fluxo de partículas que empurra o material do cometa. Mas o nosso visitante recente não se comporta assim. A sua cauda tem aparecido nas imagens como um contorno limpo e coerente, quase como se estivesse posando para nós. A nossa observação se junta à surpreendente revelação feita anteriormente pelo telescópio espacial James Webb, que havia medido a composição da coma do 3I Atlas e constatado que o gás dominante é o dióxido de carbono, uma proporção muito alta em relação à água, de 8:1. Ou seja, ele libera muito mais gás à base de carbono do que água. E isso não segue o padrão dos cometas do nosso sistema solar, o que prova que esse estranho corpo surgiu em condições bem diferentes das que nós conhecíamos. Os cientistas não têm respostas prontas para essas descobertas e enxergam no 3I Atlas, avistado pela primeira vez em abril de 2024, uma oportunidade especial para estudar a formação e comportamento de locais distantes de nossa galáxia. Alguns sugerem que ele tenha nascido ao redor de uma estrela em que o dióxido de carbono congelava em abundância num disco estelar chamado linha de gelo de CO2, de gás carbônico. Outra hipótese é que a superfície do objeto tenha uma crosta isolante que impede a água de evaporar, enquanto moléculas mais voláteis como as de CO2 escapam. Há ainda uma chance das duas coisas estarem corretas, o que indicaria o surgimento do objeto num berçário estelar, algo ainda mais incrível. Os astrônomos analisaram a forma como a luz do Sol é espalhada pela poeira da coma, usando uma técnica chamada de polarimetria, que ajuda a entender o tamanho, a textura e a composição dos grãos da nuvem. A partir disso, vieram mais resultados inéditos. O 3I Atlas possui uma curva de polarização com um ramo negativo, muito profundo e estreito, um padrão desconhecido até agora em cometas e asteroides do nosso sistema solar. Ele entrou no nosso sistema, parece, para complicar de vez a vida dos cientistas por todos esses comportamentos estranhos e mais outros. A espectroscopia, que separa a luz em cores para identificar elementos e moléculas, detectou linhas de níquel na coma, enquanto linhas de ferro foram escassas ou quase não observáveis, algo também incomum. Ainda é quase impossível identificar o tamanho real do núcleo, porque a coma ofusca a parte rochosa e confunde as imagens.
Já houve medições estimadas em centenas de metros, poucos quilômetros e algumas até sugerindo que pode ser algo muito maior. Atualmente, o cometa está a cerca de 670 milhões de quilômetros do Sol, o que o coloca na rota da órbita de Júpiter. Com relação à idade do material, há um consenso maior. É possível afirmar que ele seja anterior à formação do nosso sistema solar, o que garante que ele teria mais de 4,6 bilhões de anos. A rota do 13 Atlas pelo sistema solar também chama atenção. O objeto vai atingir o periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua trajetória, por volta de 29 ou 30 de outubro deste ano, logo aí à frente. Antes disso, em 3 de outubro, está previsto que o cometa passe relativamente próximo de Marte, a uma distância de aproximadamente 29 a 30 milhões de quilômetros. Essa proximidade torna as sondas que já orbitam Marte fundamentais, pois elas podem responder boa parte dessas dúvidas da comunidade científica. Estarão numa posição melhor que os telescópios terrestres para fotografar o objeto. E a câmera HiRISE, por exemplo, provavelmente poderá separar mais visivelmente o núcleo da coma. Mas e se ele passar tão perto de Marte? Há alguma chance de risco para uma colisão com a Terra? É sempre a pergunta primeira que a gente faz, né? Essa questão causou um certo temor em alguns curiosos, mas, felizmente, de acordo com a NASA, o objeto tem uma trajetória e previsões orbitais que não indicam risco para o nosso planeta. A hipótese de fragmentos menores nos atingirem está mais no campo da especulação e é usada para estimular um monitoramento cuidadoso, segundo a agência norte-americana. Essas especulações são importantes para quando novos casos de corpos interestelares aparecerem em nosso radar, os cientistas terem protocolos melhores para avaliar e dissipar dúvidas mais cedo. No futuro, sondas existentes em outros pontos do sistema solar, como as que serão usadas para fotografá-lo em Marte, poderão ser utilizadas e ficar prontas para ações como contato direto com objetos interestelares. Hoje, porém, isso não é possível. Mesmo que já tivéssemos uma tecnologia do tipo, a elevada velocidade do cometa, cerca de 210 mil quilômetros por hora, tornaria isso inviável a partir da Terra. As especulações não estão só no campo tradicional da ciência. Houve cientistas que foram além, esbarrando mesmo em tabus na comunidade. O professor Avi Loeb, da prestigiada Universidade de Harvard, e que já mencionamos aqui no canal, sugeriu a hipótese de que o 13 Atlas poderia não ser somente um cometa natural, mas sim algo com características semelhantes a uma nave espacial, ou pelo menos uma sonda alienígena. A hipótese parte do fato de que o objeto apresenta aceleração não gravitacional, ou seja, ele se move de uma forma que não é explicada pela gravidade do Sol ou dos planetas. E isso levanta a pergunta: ele teria alguma forma de propulsão? A sua alta velocidade acima do normal para um cometa poderia ser identificada como uma assinatura tecnológica, uma marca de civilização extraterrestre superdesenvolvida. Poderia ser? Loeb admite que essa chance é remota, mas ele argumenta, defendendo o caráter especulativo do seu trabalho, que o comportamento incomum do cometa justifica levantar a hipótese e realizar observações cuidadosas em outros casos no futuro. A comunidade científica, por sua vez, tende a priorizar explicações naturais e a testar cada hipótese com dados, algo que o próprio Loeb também defende, embora dê espaço para suas hipóteses mais radicais. Outros grupos de curiosos e estudiosos, amadores e profissionais, como a Unistellar, formada por telescópios inteligentes operados por pessoas comuns em vários países, também estão de olho no viajante interestelar em tempo real.
A boa notícia é que qualquer apaixonado por astronomia pode tentar observar o cometa, você inclusive, desde que tenha um telescópio amador com abertura acima de 200 milímetros. Fica aí a sugestão para que você de repente se torne um repórter nosso, caso esteja interessado em entender melhor esse objeto. O 3i Atlas está atualmente na constelação de Sagitário, região do céu que aponta justamente para o centro da Via Láctea. Ficará visível até setembro, quando a aproximação do Sol deve ofuscar o seu brilho. Depois de se afastar do Sol em dezembro, poderá ser visto outra vez por qualquer curioso pelos mistérios do espaço antes de ir embora para sempre do nosso sistema solar. No fim, podemos ficar mais ou menos tranquilos. Não é preciso temer nenhum choque com a Terra, nenhum fim do mundo, graças a Deus, e as hipóteses de contato extraterrestre são igualmente remotas. O que se pode fazer é acompanhar as notícias da comunidade científica e tentar entender, junto com os especialistas, mais sobre o nosso fascinante universo, do qual ainda estamos apenas começando a explorar.